Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que o Senhor Deus confira saúde e paz a vocês e também aos seus familiares. Amém? E, meus irmãos, como eu já estava dizendo em um vídeo anterior, mal nós começamos a tirar os lenços do rosto para poder respirar melhor e uma nova ameaça de uma quarta onda dessa doença mundial já estava se levantando. Contudo, antes mesmo de assimilarmos os detalhes referentes à quarta onda que está ganhando força no continente europeu, uma nova variante chamada Omicron, que é muito mais forte e também agressiva do que as anteriores, surge lá na África do Sul. E conforme a BBC News Internacional, essa última variante é a versão mais mutante descoberta até o momento e ela tem uma lista tão longa de mutações que foi descrita por um cientista como horrível, enquanto o outro, conforme a matéria, disse que era a pior variante que eles tinham visto. E a página da BBC News também disse que ainda era cedo para saberem mais detalhes do problema, contudo, naquele momento, sabia-se que os casos confirmados ainda estavam concentrados em uma província da África do Sul, mas já haviam indícios de que o mesmo poderia ter se espalhado pelo mundo. E também o jornal britânico The Guardian trouxe uma matéria dizendo que os cientistas haviam falado que uma nova variante desse vírus, que carrega um número extremamente alto de mutações, pode levar a novas ondas de doença ao escapar das defesas do corpo. E quando saiu essa matéria, diferente dos dados que a princípio a BBC News havia apresentado, o jornal The Guardian já confirmava que além da província que fica na África do Sul, mais 2 países já haviam confirmado a presença dessa nova variante, e isso havia gerado sérias preocupações entre alguns pesquisadores, porque chegaram à conclusão de que várias mutações poderiam ajudar o vírus a escapar da imunidade. Como se isso fosse uma grande novidade, não é? E horas depois, meus amigos, a página da CBS News dizia que enquanto as nações ao redor do mundo tentavam conter a disseminação da Omicron, o doutor imunologista Anthony Fauci afirmava que ele não ficaria surpreso se na verdade a variante já tivesse chegado aos Estados Unidos. E segundo as palavras do próprio médico, quando você tem um vírus como este, quase invariavelmente ele vai basicamente se espalhar. E olhando para as páginas de notícias aqui do Brasil, o site Correio Brasiliense já começou a relatar os efeitos disso na economia, pois uma matéria diz que após essa nova e resistente variante começar a se espalhar pela Europa e também pela Ásia, ou seja, ela não mais está apenas restrita à África do Sul, e tal notícia assustou o mercado financeiro e causou pânico em bolsas pelo mundo. E em meio a Black Friday, o otimismo que se via nos últimos dias na bolsa brasileira acabou dando lugar à desconfiança, e o índice Bovespa, que tinha aberto no patamar dos 105 mil pontos, levou um tombo e caiu 3,39%. E a página Valor Invest, menos de 24 horas depois dessas notícias anteriores, trouxe uma matéria dizendo que a Itália confirmou, nesse sábado, 27 de novembro, a primeira infecção pela Omicron de um passageiro que tinha vindo lá de Moçambique. E até essa data, a Itália era o 7º país em todo o mundo a identificar casos da Omicron. E a África do Sul, onde a nova variante havia sido detectada pela primeira vez lá na semana passada, já ultrapassa 70 infecções. E também em Hong Kong foi detectado o problema em um viajante que havia chegado de um país africano. E também outros casos foram confirmados em Botsuana, Alemanha, Israel e Reino Unido. E a página ainda disse que, embora os Estados Unidos nenhum caso tenha sido detectado, Nova York já declarou o estado de emergência. E amigos, pelo menos até agora não foi detectado nenhum caso dessa nova variante aqui no nosso país, e também ainda não se tem uma certeza se os aeroportos irão ou não fechar, pelo fato de que as páginas na internet estão variando suas opiniões, provavelmente por questões políticas. Bom, está escrito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. E meus irmãos, Deus, em sua infinita bondade, está permitindo que o seu povo, bem como todo o mundo, não olhem o futuro com bons olhos, pois essa situação não vai verdadeiramente melhorar, mas enquanto medidas estiverem aparecendo para um problema,
outros maiores surgirão, pois esse mundo está chegando ao seu fim. E nesse momento em que novamente a saúde e a economia começam a levar um novo golpe, mesmo antes de se recobrarem dos golpes anteriores, exatamente nesse momento em que as consequências do pecado estão abundando entre as nações, a graça de Deus pode superabundar na vida dos seus filhos, pois Deus está permitindo que tudo isso aconteça a fim de perdermos completamente as esperanças nesse mundo e nos lançarmos por inteiro em uma obra de preparação para o recebimento do refrigério pela presença do Senhor, a chuva serôdia, e também para o grande tempo de angústia que se encontra bem diante de nós. Veja, eu gostaria de falar mais clara e também abertamente sobre esse problema, mas isso certamente resultaria na baixa desse canal. Mas como o professor Walter Veith disse há algum tempo, esse problema o qual nós estamos vivendo há muito já havia sido previsto e provavelmente ele não cessará tão cedo, pois deverá cumprir a parte que lhe corresponde até que o mundo clame por medidas definitivas e finalmente apareça o governo universal que copiará a Roma da Idade Média, fazendo-lhe uma imagem, ou seja, tendo as mesmas características da união de igreja com Estado. Portanto, amigos, não criem expectativas para o futuro. E embora eu não estou dizendo que vocês devam abandonar seus cursos e nem deixarem de avançar em seus projetos, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que, mais do que nunca, tudo o que vocês forem fazer antes, orem muito para que essas coisas sejam para a glória de Deus e para a edificação do caráter, pois aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E se houve um tempo em que não devemos de modo algum cogitar em olhar para os tesouros que podemos acumular aqui nesse mundo, esse tempo é agora, meus amigos. E sendo que daqui para frente, como diz o Espírito de Profecia em Eventos Finais, a questão de comprar e também de vender será cada vez mais difícil, não apenas por causa do futuro decreto dominical, mas também por causa da própria produção de alimentos e distribuição dos mesmos por conta de problemas como esses que nós estamos passando e que também se intensificarão. Então, oremos como nunca antes para que Deus, no momento certo, abra as portas a fim de podermos sair dos grandes centros urbanos e nos estabelecermos definitivamente no campo e que venhamos a ter um pedacinho de terra onde podemos plantar o nosso sustento para que, em meio à crise global, como diz o Espírito de Profecia, os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável serão reis e rainhas. Vida no Campo, página 27. E para todos aqueles que não têm a mínima condição financeira, nem sequer de pensar em sair das cidades para ir ao campo, não desanimem, nem sequer por um momento, e não digam nenhuma palavra de desconfiança, pois o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e enviou maná para o seu povo e que da boca do peixe deu dinheiro para que Pedro e Jesus pudessem pagar os seus impostos, esse Deus é o mesmo ontem e hoje. E todos que estiverem orando e fazendo o possível conforme as suas condições para irem ao campo, Ele os abençoará no momento certo. Bom, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. E que o Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. E até a próxima.